Parece que nós temos dificuldade, não digo pelo preconceito, eu digo às vezes querendo acertar, erramos. Não acredito, eu não vejo que uma igreja vai deixar de dar oportunidades para vocês. Oh, glória, você não pode parar. Servir é você não receber nada em troca. Servir é você estar pronto para fazer qualquer coisa. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. A graça e a paz, tudo bem para você que está em casa? Mais uma vez, para a honra e a glória do Senhor, nós estamos começando esse falando sobre as coisas de Deus. Dá tempo de você compartilhar aí com os seus amigos, irmão em Cristo Jesus. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, acessibilidade, e nós temos dois convidados muito especial. Uma delas está aqui do meu lado já, que é a Lília Marazato. Seja bem-vindo, Lília. A paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor para todo mundo. Boa noite. Com muita alegria de estar aqui por esta oportunidade, poder compartilhar um pouquinho, né? E este tema realmente é bem interessante. E boa noite para todos vocês. Glória a Deus. Como eu disse, você também pode fazer perguntas, deixar aí assunto, sugestão de tema. Nós temos alguns, inclusive já em pauta, por exemplo, divórcio, né? Nós ainda não conseguimos elaborar, mas nós vamos trazer muitos temas aqui aberto aí para você que de repente tem uma sugestão. Tem muitos assuntos que talvez você não vê sendo falado no meio cristão, ou principalmente dentro das quatro paredes, a igreja, o salão, né, em si. Então você pode aí sugerir. Amém? Nós vamos começar da melhor forma, louvando a Deus. Já vou convidar aqui o Samuel para vir aqui. Samuel, que é um amigo, um irmão em Cristo Jesus, e é um prazer ter ele também conosco aqui, participando desse momento, mais uma vez que o Senhor nos permite compartilharmos sobre as coisas de Deus. Seja bem-vindo, compartilhe aí com seus amigos, com seus irmãos, vamos juntos falar sobre as coisas de Deus. Glória a Deus. Samuel vai estar louvando ao Senhor. Louve aí na sua casa, aumente o som da sua televisão ou do seu celular e vamos juntos glorificar o nome santo do Senhor Jesus. Glória a Deus. Saúdo os amados irmãos que estão nos ouvindo, nos assistindo nesse momento. Que Deus possa tocar no seu coração nesse momento. Glória a Deus. Existe uma canção em cada um de nós. Foi Deus quem escreveu pra Ele mesmo ouvir. O inimigo quer tirar ela de mim, mas serei fiel até o fim. Integrante sou do coral celestial. Meu maestro disse que eu sou especial. Não vivo mais eu, quem vive em mim é Ele. Estou ensaiando pra cantar no céu pra Ele. No coral quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente
Aleluia. Você é mais que vencedor, meu irmão. Integrante sou no coral celestial. Meu maestro disse que eu sou especial. Não vivo mais eu, quem vive em mim é Ele. Estou em Zaião, pra cantar no céu pra Ele. No coral quero cantar, declara que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo, na composição do céu. Vai cantar quem for fiel, o hino da vitória será meu troféu. No coral quero cantar, declara que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo, na composição do céu. Vai cantar quem for fiel, vou erguer o meu troféu. Glorioso, no grande dia esperado eu vou louvar. Santo é o Senhor, adorado, exaltado, poderoso, magnificado Jesus Cristo grandioso. No grande dia esperado eu vou louvar. Santo, santo é o Senhor. No coral quero cantar, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo, na composição do céu. Vai cantar quem for fiel, o hino da vitória será meu troféu. No coral quero cantar, declarar que Ele é santo, santo, infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo, na composição do céu. Vai cantar quem for fiel, vou erguer o meu troféu. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Declare que Ele é santo, santo, santo. Oh, glória a Deus. Bom, vamos iniciar com as nossas perguntas. Volto a dizer, você que está em casa tem toda a liberdade de também fazer a sua pergunta diretamente para a Lília, tá bom? Lília, mais uma vez, obrigado por ter nos atendido, obrigado por participar desse projeto que é novo, né, do Ministério de Comunicação aqui da igreja. E eu começo com a pergunta: quem é a Lília Marazato? Bom, boa noite. Eu acredito que deve ter entrado mais gente. Você que entrou agora, muito boa noite. Eu quero fazer a minha autodescrição. Eu tenho 1,11 m de altura, sou deficiente múltipla, eu tenho uma baixa visão do lado direito, tenho glaucoma, e do lado esquerdo sou cega e eu uso uma prótese. E também tenho a audição também bem baixa. Do lado esquerdo eu tenho 1% só da audição e do lado direito eu tenho, acredito que uns 20%. Eu uso o aparelho auditivo. Eu tenho um cabelo liso, cabelo escuro até o ombro, e eu tenho uma pele clara. Eu sou descendente de italiana, ó que chique, né? Sou italiana, descendência, mas brasileira também. E eu estou, né? No momento eu estou só estudando, estou fazendo vários cursos para aprimorar mais os meus conhecimentos, porque é muito bom a gente ter uma mente ativa, uma mente inovada. Para quê? Para que nós possamos sempre aprender e renovar também os nossos conhecimentos, porque a cada século, né, a cada ano que passa, sempre tem conteúdos novos. E então eu estou fazendo muitos cursos. No momento eu faço 14 cursos. Então é uma experiência muito boa. Eu estou conseguindo, aos poucos a gente vai, né? E eu sou missionária, sou cristã, e
moro em Campinas, estado de São Paulo. O que mais? A minha idade, que muitas pessoas têm curiosidade, eu não tenho vergonha de dizer, pois eu tenho muito orgulho de dizer, embora eu esteja velha. Mas, assim, velha pelo meu tamanho, né? Mas a minha idade é 41 anos. Oh. E não parece, né, gente? Tô novinha, né? E o que mais? Acho que é isso, né? Tem mais alguma coisa? Tá ótimo. Fala um pouquinho sobre a sua caminhada cristã. Ah, sim. A minha caminhada cristã. Bom, em 1998 foi quando eu encontrei Jesus, quando eu aceitei a Jesus. E foi um ano muito complicado, bem difícil, porque eu era uma pessoa muito durona e bem difícil mesmo. Eu lembro que eu comecei para a igreja, mas eu falava assim, eu não vou ter compromisso sério. Eu só vou ir por ir, porque não tenho o que fazer mesmo, não tenho onde ir, então eu vou. Eu vou aproveitar as oportunidades que o mundo me oferece. Então como não está tendo nada ainda, que o mundo está me oferecendo, então eu vou para a igreja, mas quando tiver eu vou para o mundo. Então eu tinha uma mente muito assim fechada. E quando eu aceitei a Jesus, foi assim, eu lembro que eu pedi para Deus, né, no dia que eu aceitei Jesus, eu falei, Jesus, eu quero uma coisa. Eu quero ser feliz. Eu não quero mais ter essa autoestima baixa, eu não quero mais ter depressão, eu não quero ter complexo de mim mesma e nem preconceito de mim mesma. Mas eu quero que o Senhor transforme a minha vida, eu preciso de felicidade, eu quero felicidade. E a partir daquele dia, Jesus me deu. E até hoje eu tenho essa felicidade. Embora eu tenha passado muitas dificuldades, muito deserto, muito mesmo. Assim, se a gente olhar para os nossos olhos humanos, o olho assim, de ser humano mesmo, de nós, eu teria todo motivo de poder desistir de Deus. Porque, embora a gente nunca tenha visto Ele, eu nunca vi Deus, você também nunca viu. Mas tem algo que impactou muito a minha vida em relação a Deus, é que quando a gente confia nele e mergulha com Ele, embora a gente não tenha visto, mas a gente sente Ele. E é tão sobrenatural o cuidado que Ele tem, o livramento que Ele nos dá. São coisas tão pequenas, simples, mas que acaba sendo tão grande e tão assim, tão linda, né? E tão gratificante. Então, assim, eu sou uma pessoa muito grata de servir, de ter conhecido a Jesus. Embora nesse período aí, desde no ano de 98 até hoje, aconteceu o que comigo? Foi onde eu perdi um lado da minha visão. Eu estava numa viagem missionária, eu faço teatro, eu era de uma equipe, né, uma companhia de arte, e eu fiquei durante 18 anos nessa companhia, onde eu viajei para o Brasil todo e até fora do Brasil, para poder pregar o evangelho e falar do amor de Jesus. Na verdade, é reevangelizar. Então, a gente ia muito nas igrejas. Foi algo muito impactante, porque a gente ouve muitos testemunhos. Teve muitas pessoas que não têm deficiência nenhuma, assim, física, né? A gente olhar aparentemente, mas ela tinha o quê? Uma deficiência na mente, no coração. Então, assim, por eu ter feito a peça, porque a peça que a gente fazia é evangelística, e assim, as pessoas me procuravam e falavam assim que muito obrigada, eu queria desistir da minha vida, eu queria, sabe, eu estava ao ponto de não querer mais lutar, de querer buscar, ir atrás dos meus objetivos, os meus sonhos estavam enterrados, eu enterrei, eu desisti deles. E embora antes de eu conhecer Jesus, eu tive depressão, eu passei em depressão durante 12 anos, eu era muito revoltada, tive complexo, eu era muito rebelde ainda por cima, e tive uma fase assim muito complicada, que eu lembro que eu ia para a escola, e eu comecei a fazer amizade e com pessoas, né, com várias pessoas assim, então eu começava a xingar, se tinha alguém me olhava, eu falava, o que foi, nunca viu? Nossa, eu era terrível.
E eu comecei a andar com... Se a gente for olhar, para mim foi a melhor amizade que eu tive. E eu não tenho vergonha de dizer isso, né? Porque eu andava com, se a gente for falar, os marginais lá do meu bairro, da onde eu morava. E eles cuidavam muito de mim. Eu lembro uma vez que eu queria até experimentar a droga. Eu queria, curiosidade, por eu ser tão revoltada da vida. Eu pensei, eu quero, me passa aí que eu quero experimentar essa droga. E eles não deixavam, eu falei assim, não, você não vai. Eu falei assim, mas quem é você para falar que eu não vou? A vida é minha, quem decide sou eu, não é você. E ele, você não vai, ponto final. Eu falei assim, você não manda em mim. Aí ele falou assim, eu mando sim. Eu falei, não manda não. E foi uma briga, entre a discussão. E eles não deixavam mesmo. E ele falava, se você começar, você não sai mais. Eu falei assim, isso aí é lenda, só sai quem quer. Você tá nessa porque você quer. Se você quiser sair, você sai. É questão de escolha. Então eu era muito assim, né, de boca, assim, de bem bocuda mesmo. Falava muito palavrão, eu era muito bocuda, falava demais, gíria. E aí teve essa época que eu começava a andar nas madrugadas com eles, mas eu era muito protegida mesmo, eles cuidavam realmente de mim. Quando vinha alguém assim do meu lado para cheirar, alguma ameaça, que às vezes vem outro bandido, né, de outro lugar para vir aqui para querer brigar ou matar alguém ali, eles não deixavam, eles simplesmente falavam, vaza. Aí eu falei, deixa ele, não deixa não, porque eles sabem como eu estava curiosa, então eu iria pedir para eles, então eles realmente não deixavam. Para mim foi uma amizade muito maravilhosa, muito mesmo, e eu tenho até saudade deles, assim, porque eles me ensinaram, né, o que era o certo e o que era errado, embora eu estava revoltada da vida. E eu tentei suicídio muitas vezes, várias tentativas de suicídio, e uma delas foi quando eu estava já cansada. Eu falava assim, eu não quero mais trazer sofrimento, porque assim, a depressão, ela existe vários graus, né, vários níveis. Então assim, a gente, quando está no início, a gente tem que realmente tomar o cuidado. Só que é difícil a gente trabalhar essa depressão. Por quê? Porque a mente da pessoa que tem essa depressão, a tendência é da mente travar. A gente não consegue pensar em soluções. A gente só pensa em tirar a vida. Por quê? Porque tirando a vida vai ser a melhor coisa que a gente vai fazer. Então, assim, se eu tirar a minha vida, eu não vou mais sofrer, eu não vou trazer mais sofrimento para minha família, para meus amigos, né? Então, assim, vai ser um conforto para mim. Só que isso é uma mentira do diabo, né? Porque o diabo, ele veio para destruir, matar e roubar a nossa vida, né? Mas está repreendido porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Então, você que está assistindo agora, se você está no começo da depressão, então começa a trabalhar isso, sabe? Começa a se olhar no espelho e repreender mesmo, se olhar para você e falar, não, eu sou aceita porque Jesus me fez assim. Eu sou amada, eu sou amado porque Jesus, desde o ventre da minha mãe, Ele me escolheu e Ele me fez assim por amor. Então, assim, eu sou desse jeito, por quê? Porque Jesus me formou. Porque Jesus, Ele me preparou e eu tenho um propósito nessa vida. Então, assim, que você possa começar a declarar isso. Porque a nossa boca, ela tem poder. E Jesus mesmo, Ele sempre falava disso. Que a gente sempre tem que declarar qual é o nosso pecado. A gente tem que declarar em voz alta. Por quê? Para o diabo ouvir. Porque ele tem que ouvir para sair fora da nossa vida. Então a gente sempre tem que estar declarando as boas novas. A gente sempre tem que usar as palavras de vida e não de morte. Porque a palavra, ela tem poder. Se a gente lançar palavras de maldição sobre a nossa vida ou a vida do próximo, a tendência é de voltar para a gente. Então que a gente possa declarar bênçãos. Então, por isso que eu estou falando, a gente tem que começar a declarar as bênçãos. Se você é rejeitado pela sua família, se você é rejeitado por alguém aí, é só você falar para Jesus e olhar no espelho para você mesmo e falar, eu sou aceita, porque Jesus me aceita como eu sou. E Jesus, Ele me ama como eu sou. Então, assim, nada vai mudar o amor que Jesus tem por você. Porque Jesus, Ele amou o mundo. Por quê? Porque Ele enviou Jesus Cristo para provar. E Ele realmente provou. E Jesus venceu. E Ele foi lá, morreu na cruz, foi crucificado. E através da morte dele nos trouxe vida. Então a gente não precisa carregar fardo nenhum peso. A gente tem que lançar para Jesus. Para que a gente possa viver
em frente. E então, eu lá atrás eu não sabia disso. E quando eu estava nessa depressão, eu peguei uma faca e coloquei no meu coração e falei, agora eu vou. Mas eu sei que dentro de mim tinha algo diferente. Eu sei que era Jesus. Eu sei que Jesus, ele me ajudou. Mas se eu não tivesse dado ouvido ao Espírito Santo, naquele fundinho, porque o Espírito Santo, ele é o único que nos convence. Então, assim, que a gente possa ter esse discernimento de entender e sentir a presença do Espírito Santo. Porque ele está ao nosso lado em todo tempo. Por que ele está ao nosso lado? Porque Jesus, ele trouxe pra gente. Então, assim, isso é maravilhoso. A presença do Espírito Santo, a gente não vê, mas a gente sente. Ele está assim do nosso lado. E naquele momento que eu coloquei a faca no meu coração e falando que não, agora eu vou. E eu não tinha força. Mas eu sei que lá dentro o Espírito Santo estava falando comigo. E foi quando eu lancei a faca. Mas eu não sabia que era o Espírito Santo. E hoje eu tenho essa convicção. E eu dou graças a Deus por o Espírito Santo ter feito isso comigo. Porque senão, se eu tivesse tirado a minha vida, eu já teria condenada. E isso é óbvio. Porque a palavra de Deus, ela é viva e ela não muda. Ela é, mesmo que está lá atrás, ela é hoje, vai ser amanhã. E Jesus fala, né, Deus, né, desde lá dos 10 mandamentos não matarás. Então já está aí, não matarás. O matarás significa para tudo. Não matar o próximo e não matar nós mesmos, né? Então é bem isso. Glória a Deus. Eu vou pedir pro Udney, ele que é um dos colaboradores aqui, faz parte desse Ministério da Comunicação, abrir aqui geral para nós dois. A proposta, inclusive hoje, depois de uma palavra tão abençoada como essa que nós já falamos, é um pouco falar a respeito de alguns paradigmas que nós devemos quebrar, né? E eu até comentei com você, no carro a gente falou, nós temos uma boa comunicação, e eu pensando aqui, eu junto com a Natália, elaborando, falei como talvez passar para os irmãos que estão em casa, ou para a pessoa que está se comunicando, que está acompanhando agora conosco, uma visão ampla sobre esse assunto. Por exemplo, você é uma pessoa como eu, em todos os aspectos, correto? E parece que nós temos dificuldade, não digo pelo preconceito, eu digo às vezes querendo acertar, erramos com o próximo. Então hoje a gente vai falar um pouco a respeito da, como você disse, quando é forma geral, a necessidade especial que muitas pessoas têm, né? Nós não levantamos aqui, não fizemos uma pesquisa, mas eu acho que o número, inclusive no Brasil e no mundo, seja muito grande, de pessoas que têm, talvez, surdez, né? Pessoas que têm o nanismo, enfim, uma série de coisas. Então eu gostaria que você nos ensinasse, e vai ser um prazer aprender um pouco com você, a começar pelo unanismo. O que é unanismo, né? No mundo, a gente fez até uma pesquisa no Google, que a gente tem aproximadamente 43 milhões de nanismo, né, no mundo inteiro. No Brasil, infelizmente, não foi feita essa contagem. Mas existe uma associação do Nanismo Brasil em São Paulo, e a gente está se unindo, e tem o cadastro dele, que tem aproximadamente uns 280 a 300 pessoas que têm nanismo. E para auditivo eu também não sei. Como eu tenho também essa audição, mas eu não pesquisei a fundo sobre a contagem que tem de surdez e também de visão, né? Mas em questão às sensibilidades, né? Então, assim, a autoaceitação, ela começa de nós, é de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, assim, se a gente sabe quem a gente é, isso envolve que a nossa identidade, envolve também de a gente se aceitar como a gente é. Por eu ter perdido a visão, por eu ter também perdido a minha audição e ter dificuldade também por conta da minha deficiência física, isso não fez com que impedisse de eu servir a Deus e de poder fazer a obra dele. Mas isso é muito pessoal, isso vai muito de pessoas. Então, o preconceito, ele realmente existe. Só que o preconceito hoje,
eu vejo assim uma coisa muito pessoal, isso é muito eu, né? Então, assim, como que a gente encara o preconceito? Porque, assim, se a gente olha para outra pessoa com um olhar de preconceito, porque o preconceito é o quê, né? O preconceito é quando a gente quer diminuir aquela outra pessoa. Por exemplo, vamos colocar aqui dos negros, que é muito usado, que os negros na época sofriam muito com relação ao preconceito. E hoje existe muito preconceito mesmo. Mas os próprios negros colocam preconceito também, assim, às vezes a pessoa nem tem preconceito, mas ele cria isso. Isso no geral também, né? Mas estou colocando um exemplo como negro. Um exemplo que eu quero dar é igual o acontecimento nos Estados Unidos, que o policial foi lá e enforcou aquele negro, que ele confundiu. Então, assim, se a gente se colocar no lugar dos dois lados, é mais fácil da gente compreender. No caso daquele policial, por ter feito isso, o que será que tinha na cabeça dele? O que será que estava acontecendo na mente daquele policial? Às vezes, a gente também tem que colocar assim... às vezes ele estava cansado, já estava tão saturado porque de tantos acontecimentos, de prender várias pessoas e por aí vai, né? Então, assim, ele acaba criando também um preconceito no coração, achando que todos os negros é bandido. Então, assim, acaba tendo um preconceito. Então, assim, e aí ele vai lá e enforca um ser humano sem saber quem é, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes isso acontece. Igual no nanismo, por exemplo, existe mesmo muitos que estão em nosso meio que tem preconceito que cria isso, que ele acaba criando uma situação, cenas na cabeça dele que fulano tem um preconceito. Então, assim, o preconceito tem que ser tratado muito né, no nosso interior, dentro da gente. Então, se a gente trata isso, é mais fácil da gente se lidar com o próximo e com o ser humano. É mais fácil de se lidar também com aquele que tem preconceito. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um preconceito de mim. É mais fácil de olhar assim, aquela pessoa está me olhando, aquela ali, aquela lá está só olhando para mim, não para de olhar. Aquela ali, então quer dizer que ela tem preconceito de mim? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa não tem preconceito. Às vezes ela está admirada. Às vezes ela está, sabe assim, encantada, ou então está curiosa. Tem vários pensamentos. Ela pode até ter preconceito, mas assim, a gente tem que aprender, a gente tem que conseguir lidar com ela e não se importar mais com o que os outros pensam de nós. Então, assim, tem muito isso de se preocupar com o próximo, né? Mas e se fulano tem preconceito de mim assim, e ciclano ter assim? Isso acaba prejudicando a gente. Um exemplo, por exemplo, da minha pessoa, quando eu saio para a rua, tem pessoas que ela oferece e fala assim, você quer ajuda? Não, eu quero, claro, eu aceito, obrigada. Mas eu falo porque eu me coloco no lugar daquela pessoa. Porque imagina se eu estivesse no lugar dela e eu for oferecer ajuda para alguém que é deficiente ou algum idoso. Eu vou falar, né? Eu vou sentir útil de poder ajudar aquela pessoa. Só que a gente não se coloca no lugar da pessoa. Então, assim, tem muitos que quando eu aceito ajuda, embora eu não precise da ajuda, porque eu já aprendi a me lidar. Né? Eu aprendi já a lidar com as dificuldades que tem lá fora. Então, eles mesmos chegam para mim e falam, nossa, eu fiquei até constrangido de pedir ajuda para você, porque eu estava esperando receber um tapa, né? Enfim, a ingratidão, né, da outra pessoa. Eu falei, gente, que horror, como que uma pessoa pode fazer isso? Aí eu peguei e expliquei, eu falei assim, olha, não se preocupa com isso. Essa pessoa, você pode ter certeza que ela tem preconceito dela mesma, ela não se aceita, ela não aprendeu ainda quão importante essa pessoa é. Porque o dia que a gente sabe, que a gente descobre quem a gente é mais fácil da gente se lidar lá fora. Já aconteceu, sim, de eu ir em um estabelecimento, de entrar num restaurante e o cara me expulsar, o dono do restaurante expulsar. Isso é um preconceito, porque o preconceito é quando a pessoa quer diminuir a gente. Ele queria diminuir, sabe? Então, assim, foi um acontecimento constrangedor. Mas eu não posso me abalar porque ele fez isso. Claro que a gente fica triste.
por ter atitudes como essa. Mas eu não posso, sabe, colocar no meu cérebro, no meu pensamento, que todos vão ter preconceito e eu vou deixar de sair, e eu vou deixar de fazer amizade e vou começar a colocar como todo mundo tem preconceito, entendeu? Ou seja, pelo que eu entendi, é uma via de mão dupla, né? Pelo que eu entendi, é uma via de mão dupla. Tem que partir das duas partes, né? Como você disse, a sociedade compreender melhor e também a pessoa que está passando por isso, como você disse, aceitar, porque nós somos exatamente iguais, né? As diferenças de característica, pele de cor, isso não muda nada, porque nós somos todos iguais perante Deus. Porque a deficiência, ela começa da mente, é de dentro para fora, como eu falei, não é o de fora. Porque a mesma capacidade que você tem, eu também vou ter. Claro que vai ser uma limitação diferente, mas isso não vai impedir de nada, não vai impedir de a gente fazer nada. Então, assim, se você tem uma mente totalmente resolvida, madura, você consegue fazer tudo. Então, do seu jeito, da sua limitação, você consegue. Glória a Deus. Eu vejo você e outra pessoa que também é nossa amiga, também membro da igreja, Kelly, aqui, inclusive quero mandar um abraço para ela, imagino que está ali acompanhando em casa. Vocês são duas pessoas cheias de vida e que inclusive nos empolga muito, porque é uma mensagem sempre que a gente deve sim amar a vida, que é um presente de Deus, né? Então, bom, mais uma vez, obrigado por vocês serem pessoas que nos inspiram a amar a vida. Né, pastor? É a gente que constrói a vida, porque Deus, ele deixou o livre-arbítrio, a escolha pra gente, então a gente escolhe a vida. A gente não pode colocar uma responsabilidade para Deus, né? Tudo é culpa de Deus, né? A gente tem essa. Não, a escolha é minha, porque ele já deixou o livre-arbítrio para mim. Ele deixou uma responsabilidade para mim de construir uma vida. Então, assim, se você construiu uma vida de sofrimento, de tortura, é você que escolheu, não é culpa de Deus. Com certeza. Bom, vamos avançar aqui, nós vamos fazer mais uma pergunta. Eu volto mandando a paz aos irmãos que estão em casa e vem o louvor, né? Glória a Deus, mais um louvor para a gente estar louvando junto. Bom, a sociedade tem mudado bastante, mas eu acho que ainda em muitos lugares talvez há muita dificuldade com a acessibilidade, né? Inclusive dentro da igreja. Eu acho que assim, algumas pela condição mesmo, né? Não justificando, mas tem algumas, a gente sabe que tem que ter rampa, uma série de coisas que às vezes tem que mexer com todo um prédio e muitas vezes o prédio nem pertence à igreja, né? Mas nós sempre temos que procurar melhorar isso. Mas dentro ou fora da igreja, você acha que mesmo com o avanço ainda falta muito, assim, não como uma reclamação, mas como uma realidade? Você ainda acha que a gente ainda precisa ainda avançar muito quanto à acessibilidade para todos, de forma geral? Ainda existe sim um pouco, é bem menos, né? Mas eu vejo assim, né? No meu ponto de vista, por exemplo, os ministérios dentro de uma igreja, a acessibilidade hoje ela ficou mais fácil. E existe também oportunidades. As oportunidades hoje eu vejo que deve estar bem mais avançada. Um exemplo que está sendo muito legal da oportunidade que estão dando de acessibilidade, é uma coisa que para mim está sendo uma novidade, seria o síndrome de Down. Eu vi duas pessoas, uma moça e um rapaz que têm síndrome de Down, e eles estão vivendo sozinhos. Estão tendo experiências novas, assim. Eles têm a casa deles sozinhos, estão tendo responsabilidades. Eles estão trabalhando, eles trabalham, estão dando palestras, eles estão pagando as suas contas, sabe? Então, assim, isso está sendo muito bom que está acontecendo, porque estão dando oportunidade para quem tem síndrome de Down. Porque a gente vê o síndrome de Down como um doente mesmo, como um problema mental. Eles não têm problema mental. É outro tipo de deficiência. Síndrome de Down tem o quê? A deficiência que é deles, que é única. Mental já é um outro nível. Então, assim, eu tenho acompanhado eles e eu achei muito legal. Eles têm uma comunicação bem lenta mesmo, parece que eles têm problema mental, mas não é, porque realmente é difícil deles ter um diálogo, né, como nós, para poder falar mais. Então, assim,
Como eu já fui em várias igrejas, eu vi alguns deficientes que estão trabalhando dentro da igreja. Tem deficientes, por exemplo, que cantam no louvor, tem deficientes que estão no ministério de teatro, tem deficientes que estão em outros ministérios. Eu lembro que eu comecei, no início que eu aceitei Jesus, que eu não comecei a ter um processo de ficar firme na igreja, eu comecei a trabalhar com crianças. Tem uma amiga minha, ela é minha amiga até hoje, graças a Deus. E ela, na época que a gente era da mesma igreja, ela cuidava do ministério infantil. Então tinha EBF, essas coisas. Então, assim, foi uma oportunidade para mim. Eu já começou a abrir as portas ali. E eu fui, mergulhei. Eu não sabia de nada. Embora ainda eu tinha até o complexo de inferioridade, eu não me aceitava ser ainda, assim. Então, assim, eu comecei ali a trabalhar, sabe, com as crianças, eu ficava meio assim. Mas foi uma oportunidade legal. E dali eu comecei a trabalhar no coral das irmãs. Até cantei sozinha. Eu falei, nossa, me encanta. Mas tive a oportunidade e eu fui mergulhando. E isso me deu o quê? Um amadurecimento. Então, assim, se você tem vontade de trabalhar em um ministério dentro de uma igreja, você tem que ir atrás. A igreja não vai atrás de você. Porque a igreja em si, ela tem muitas coisas que estão preocupadas, que tem que ser resolvidas. Eu tenho certeza que um pastor vai dar oportunidade. E muitas vezes os pastores ou então líderes não vão atrás. Por quê? Porque às vezes ficam receosos, porque às vezes a pessoa não quer. Ou então, porque assim, no meu caso não, né? Se vier alguém para falar, opa, vamos embora. Agora, em caso de outras pessoas que são mais fechadas e mais tímidos, isso dentro de deficiência, tá, gente? Dentro, não importa a deficiência, se a pessoa é cega, se é surda, se é muda, não importa. Se a outra pessoa não tem, né, que tem a autoestima, que tem depressão, que tem todas essas coisas ruins dentro do seu coração, se um líder, né, um pastor chegar e falar, você vai confundir as coisas. Vai estar me chamando de quê? De que eu não sou capaz? Né? Vai ter um monte de coisa na cabeça. Não precisa criar isso. O pastor ou o líder está dando uma oportunidade para você. Então, assim, se você tem esse desejo e fica meio receoso, né, de ter um ministério na igreja, eu tenho certeza que uma igreja vai receber vocês. Sabe, eu não acredito, eu não vejo que uma igreja vai deixar de dar oportunidades para vocês. Então, assim, e isso depende muito de nós. Se você tem um chamado, se você tem uma missão aqui na Terra de fazer, você tem que ir atrás. E isso serve até mesmo de você conseguir o quê? Uma profissão, de você querer conquistar alguma coisa na vida. Isso a gente tem que lutar para conseguir. Então, e um pastor, assim, eu nunca vi, até hoje, eu nunca vi nenhum pastor, nenhum líder que não deu oportunidade para alguém que tem deficiência. Isso é coisa da cabeça de quem tem deficiência. Porque mesmo eu tendo lá atrás um pouco de autoestima baixa, de não me aceitar, antes, né, que eu não me aceitava como eu sou, eu também mergulhei, eu fui. E assim, eles me receberam de braços abertos. Isso faz quantos anos? Já faz 20 anos aí, né? Então, a acessibilidade hoje, ela é mais fácil. Não é tão difícil como lá atrás. Glória a Deus. Bom, nós vamos continuar louvando ao Senhor. Tem nomes aí, Natália? A Natália está anotando aqui. Daqui a pouco a gente volta com esse assunto. Mas eu queria até aqui, me veio à mente, o que você acha, Lili, se você der liberdade, da gente falar um pouco sobre missões também, porque você é uma missionária, né? E já viveu muitas experiências. E assim como nós estamos tratando aqui, é exatamente isso, dizer que, mais uma vez eu ressalto, todos nós somos iguais, todos nós podemos realizar as mesmas coisas. Certo é que às vezes com algumas adaptações, mas tudo é possível, né? E essa é a mensagem que a gente quer deixar para quem está em casa. Tudo é possível, aquele que crê, e nós cremos que Deus tem um chamado maravilhoso. Com certeza há muitos lugares que você foi que eu tenho vontade de ir. Deus ainda não permitiu, quem sabe um dia. O que você acha da gente depois voltar falando um pouquinho sobre missão? Vamos falar, com Vamos certeza. falar? Tem muita novidade. Oh, glória a Deus. Quero mandar aqui a paz do Senhor para Kelly, para o Luciano Viana, para Maiara Romão, que sempre está acompanhando, ela que é irmã do nosso diácono Samuel, que já louvou, vai estar louvando de novo.
Inclusive fica o convite para vir louvar junto aqui. Essa família, bom, você já percebeu, quem estava aí no começo, né? É uma bênção, né? É um dom, um talento que muitos gostariam de ter, mas Deus deu para essas pessoas, e Deus só dá aquilo que Ele sabe que você vai usar. Então, aquilo que Deus te deu é para você usar, amém? Então, Maiara Romão, a paz do Senhor, a nossa irmã Ana Paula, a Rosida Romão, a nossa irmã Denise, manda paz para o pastor Cláudio, Paulo Sérgio, nosso presbítero Paulo, a nossa irmã Cláudia, nosso missionário Antônio, o Rodrigo e a Patrícia ali dos Estados Unidos, um abraço, Rodrigo, saudade, viu? E a Ruth Romão, que inclusive está aqui conosco, acompanhando também. Vamos louvar ao Senhor? Use esse talento aí mais uma vez para honrar o nome santo do Senhor Jesus. Glória a Deus. Coração valente, você não pode parar. Glória a Deus. Aleluia. Circunstâncias dizem que não dá, falam que você está tão perto de parar. Coração valente, é assim que quero hoje te chamar. É normal na guerra se ferir, e pra não morrer, às vezes pensa em fugir. Cego pelo medo, não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus. Eu não quero contar a história que você perdeu. Se por um tempo você só adormeceu. Coração, por 3 dias Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, mas sua estrutura é a fé. Coração valente, você não pode parar. Olha só, é normal na guerra se ferir, e pra não morrer, às vezes pensa em fugir. Cego pelo medo, não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus. Eu não quero contar a história que você morreu. Se por um tempo você só adormeceu. Coração, por 3 dias Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, mas sua estrutura é a fé. Coração valente, você não pode parar. Aleluia. Não pare, não desista. Fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, mas sua estrutura é a fé. Coração valente, você não pode parar. Por 3 dias Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, mas
glória! Você não pode parar. Seu coração é valente em Cristo Jesus, porque Ele é a nossa força. Olha, está conosco o Lino Celestino ali do Mato Grosso do Sul, meu irmão, meu grande amigo. Foi um prazer lhe conhecer quando estive aí. E inclusive ele está mandando a saudação aqui da tribo indígena Ofaié. Nós estivemos ali, já vai fazer uns 4 anos atrás. Foi uma bênção. Mande um abraço a toda a tribo, aos nossos irmãos em Cristo Jesus. Nilo, com certeza, é uma vontade imensa que eu tenho de retornar aí. Inclusive, né, já que nós vamos entrar falando de missão, foi uma das minhas experiências assim que mais me marcou. E eu lembro de algo que eu cheguei para o pastor responsável pela congregação ali no meio da aldeia, e eu perguntei a ele o que mais eles precisavam, né? E disse inclusive que as condições financeiras minha, na época eu nem era pastor de igreja local, não era das melhores, mas que eu gostaria de ajudar com algo. E eu imaginei que ele fosse pedir, sei lá, qualquer coisa. E eu lembro até hoje, ele falou: a nossa necessidade é Bíblia. E aí nós retornamos junto com o pastor Nilo, pastor... Nossa, agora me fugiu o nome, meu Deus. Pastor muito amigo nosso. Enfim, ele sabe, o Nilo sabe o carinho que eu tenho por ele, agora me fugiu. Um pouco já é a minha cabeça mesmo, viu, meu? Mas enfim, nós voltamos para a cidade de Três Lagoas. Era um domingo, as igrejas estavam numa conferência, e aí um pastor da igreja Nazareno, eu quero inclusive agradecer esse pastor, se um dia ele assistir isso, porque eu lembro que ele saiu da conferência, foi lá, abriu a livraria que tinha na cidade e nos vendeu as Bíblias, inclusive com um belo desconto. E nós voltamos lá na tribo e doamos para aqueles irmãos em Cristo Jesus. Com certeza nós vamos voltar. Também um abraço para a nossa irmã Rosa Maria. Dona Rosa sempre está conosco. O nosso irmão Eduardo Lopes, um abraço, meu amigo, a paz do Senhor. A nossa irmã também Andréia e a Tati, Deus abençoe. Vamos voltar aqui, Lília, vamos falar um pouco sobre missão. Também a Marília, minha esposa. Olha, já inclusive falei para ela que você está com saudade do macarrão, viu, Lília? Tá bom? Paz do Senhor, a minha esposa aí, viu? Deus abençoe. Pastor Genival, obrigado, Marília. Olha, tá vendo? Pastor Genival, pastor presidente do ministério, uma bênção que nos recebeu lá, viu? Deus abençoe a todos vocês. Um abraço a todos os irmãos aí do Mato Grosso do Sul. Lília, vamos voltar aqui falando um pouquinho então sobre missão. Nos falta pouco tempo, eu acho que cerca de 15 minutos, mas um bate e volta. Pelo menos as experiências que mais te marcou, que você pode compartilhar com os nossos irmãos a respeito de missão. Tá. Em missões, o que mais me marcou foram 2 lugares que eu fui, que um deles foi em Angola. Quando eu fui em Angola, eu tinha acabado de perder minha visão do lado esquerdo, e do lado direito eu estava com 5% da visão. Então, imagina como é, né? Não consegue imaginar. É totalmente vulto, a gente só vê o formato de corpo, mas não consegue identificar totalmente o rosto da pessoa, enfim, é bem complicado. E aí eu fui para Angola desse jeito. E a gente saía para poder evangelizar as pessoas. E eu lembro das crianças ficavam tudo em cima de me imaginar, eu branquinha no meio, né? Tudo das crianças negras, coisa mais linda. E eu falava, gente, eu quero tudo para mim. E tão maravilhoso. E a gente fez trabalhos lá, voluntários, foi uma experiência maravilhosa. E a outra experiência que marcou também foi em Juazeiro do Norte, quando eu fiquei 3 meses lá, uma oportunidade de um amigo meu. Ele é uma bênção e ele criou uma instituição de preparar missionários, né? E, então, assim, era uma base lá que ele teve lá, e teve vários missionários que estavam estudando, né? E aí eu fui para poder ajudar. Então, assim, o trabalho missionário ali, para mim, foi o melhor de todos. Por quê? Porque eu comecei a dar aula para as mulheres lá, de corte e costura, que eu costuro também, gente. Ó, sou cega, mas eu costuro, hein? Eu dou um jeito. E aí eu comecei a dar aula para elas. Então, assim, as mulheres de lá tinham autoestima muito baixa, elas se sentiam muito inferior.
E, então, assim, foi muito bom, porque não foi só um trabalho de poder ensinar a fazer roupas, mas também foi ensinar elas a melhorar a autoestima. É uma coisa que é para mim, assim, eu amo fazer isso. E missões não é só você estar fazendo isso. E aí, além de eu estar fazendo, dando aula, quando eu chegava na base, eu fazia até comida para os alunos também. Então, você vê, assim, missões é tudo, gente. Não tem essa de frescura, né? Porque frescura, se você tem frescura, então você nem vai fazer missões. Porque missões é de tudo. É tudo que você imaginar, a gente tem que fazer. Então, é servir. O que é servir? Servir é você não receber nada em troca. Servir é você estar pronto para fazer qualquer coisa. E eu lembro que, além de estar fazendo comida para eles lá, foi uma experiência muito boa. Porque, assim, eu gosto de cozinhar, eu gosto de fazer comida, mas eu nunca fiz comida para quantidade grande. Eu vou embora aprender, você não sabe? Aprende, né? Então, assim, o desafio para mim é onde eu me sinto realizada e me sinto útil. E eu lembro que aí apareceu um convite também para poder fazer uma palestra para falar da minha vida numa fábrica que tem de EVA lá. Eu tive que acordar 5 horas da manhã. Eu falei, opa, bora, vambora. E aí a gente ia. Então, assim, sempre tem que estar disponível. Então, assim, além de fazer isso, eu tive também a oportunidade de poder fazer um cultinho para as crianças também, para poder falar de Jesus para elas. Foi muito bom. E também de pregar ali para aquela comunidade que tinha ali, que são pessoas muito carentes do Evangelho. Então, missões é tudo isso. Missões não é você pensar na Disney, né? Que delícia, é maravilhoso. Missões não é você pensar em um lugar top de atingir pessoas ricas. Você pode até ir até esse lugar. Mas, assim, não é só você também pensar no bem bom. Você tem que pensar também no mal. Eu lembro uma vez que eu estava na equipe, inclusive, que eu era de uma equipe, e a gente fez uma viagem missionária, a gente foi num lugar que não tinha água para a gente tomar banho. Então a gente tinha que ir lá do outro lado, pegar água e levar no banheiro e a gente tomar banho de canequinha. E na hora de dormir, você vai dormir o quê? Era aquele colchãozinho tão que fino, assim, que parece que é um edredom mesmo, né? E a gente dormia assim, sabe? Num lugar duro, cheio de bicho. Imagina você dormir num lugar que tem um monte de bicho. E assim, e eu lembro, agora eu tô lembrando aqui, de que quando eu aceitei a Jesus, eu lembro que foi um missionário dentro da minha igreja, ele começou a falar das experiências de missões. E ele falou isso, ele falou assim que missões não é um bem bom. Você está pronto de comer uma sopa de carrapato? Você está pronto de comer uma comida, um arroz feito à mão, daquela mãe que limpa o cocô de um neném, mas não lava a mão, que simplesmente limpa e vai lá e mexe no arroz? A gente está pronto para isso? E esse missionário começou a falar dessas coisas horríveis. E eu fui sincera para ele. Eu falei no meu pensamento, eu falei, eu não vou ser missionária. Eu não quero ser porque eu não vou aguentar. Eu não vou ser, Deus, porque o meu estômago não vai aguentar ver isso. Eu sei que eu vou jogar para fora. Porque eu sou, né, eu não de ver essas coisas. E eu falei isso mesmo, eu não quero. E Deus fez o quê? Vamos ver então se você não vai aguentar. E aí eu fui para Angola. E quando eu fui para Angola, que a gente foi fazer esse trabalho, e as comidas, gente, peixe, como foi feito o peixe, comida, tudo, arroz, a gente fazia sopa pra gente, o fogão era ali no chão, aí um lado tinha peixe cru, cheio de larva, cheio de mosquito em cima, imagina, né, gente, quanta bactéria não tava tendo ali, né? E aqui no meio tinha lá o óleo, né, pra fritar, e aqui frito. Então, quer dizer, até o frito tinha os mosquitos em cima. E eu comi. E o peixe que ele que fazia era de tirar do rio, lá, sei lá da onde, e daquele jeito. Não tirava as escamas. E eu lembro que eu tirava um monte de escama assim na minha boca quando eu estava comendo. Que delícia! E eu não sabia, eu não estava vendo. Eu não via direito. E eu comia aqui com as tripas, só não comia a cabeça, porque eu percebia que era a cabeça. Eu não vou comer, não. Aí eu tirava isso aí, mas eu comia, eu tirava aquelas escamas assim, sabe? Eu tirava e comia, mas eu comia, que delícia. E aí, o que aconteceu? Todo mundo teve diarreia, né? Teve diarreia, febre tifoide, malária. E para ajudar, eu tenho alergia a medicamentos, né? Então, assim, eu não podia pegar nada por causa do medicamento. E assim, fui 2 vezes para Angola, não peguei nada. Nada. Eu comi tudo isso. Então, quer dizer, olha o que Deus fez lá atrás. Ele, então vamos ver. Eu falei para ele que eu não ia aguentar esse tipo de coisa. Então, Deus, ele sustenta.
Eles, sabe, as coisas acontecem naturalmente. Então isso para mim é tão gostoso, tão maravilhoso. E a oportunidade é única, vai ficar na história, isso vai ficar na história, porque o que eu tenho, né, isso hoje é para ele, né? Glória a Deus, aleluia. Luiz Paulo também está acompanhando, meu amigo, ama a missão, viu? Ama a missão. Vou pedir só para você repetir aquela frase, se você lembrar, que eu achei maravilhosa. O que é missão? É servir como? Eu esqueci. Você viu? Foi espontâneo, isso quer dizer que é sincero. É servir sem receber nada em troca. Receber nada em troca. Glória verdade. a Deus, Missão não é? É isso. Tem gente que É fazer com amor, né? quer fazer missão e depois, né? Quer receber um prêmio, né? Algum Quer tipo receber de uma medalha, glória, né? de mérito, né? Não. Reconhecimento. Missão é servir. A reconhecimento daqui da terra é em vão. O reconhecimento aqui de homem é para nada. Porque o melhor reconhecimento é que a gente vai ter vida eterna. Né? Aleluia. Glória a Deus. E eu sei que tem um monte de gente aí assistindo que tem chamado missionário, hein? O coração deve estar ardendo aí. Sei bem o que é isso, viu? Lília, a gente já caminha para a última pergunta. O que você diria para uma pessoa que talvez está acompanhando ou vai acompanhar? Esse vídeo vai ficar inclusive aí no Facebook, você pode assistir quantas vezes quiser, compartilhar inclusive. Nós até te agradecemos porque é uma forma de evangelizar. O que você diria para uma pessoa que talvez nesse momento está pensando em parar, em desistir, talvez em cometer suicídio, né? E não quer ser mais ativa, seja dentro ou fora da igreja, né? Enfim, está achando que não tem mais esperança. O que você diria para uma pessoa como essa, dentro de tudo que você compartilhou aqui conosco nessa noite? Eu vou ser bem assim, curta, grossa e simples, tá? Porque a gente tem que ser sinceros, né? Então, assim, você quer desistir? Você tem a sua escolha, a escolha é sua. Você quer desistir, você desiste. Mas depois não reclama. Depois não fica lá atrás falando assim, nossa, me arrependo, aquelas coisas. Deus, Ele dá oportunidade pra gente, e essa oportunidade é única. E Deus, Ele vai ficar simplesmente triste, mas Ele não vai ficar na dependência de você, sabe? Ele vai simplesmente colocar outra pessoa no seu lugar. É isso que você vai querer? Você quer o quê? Enterrar o que Deus tem pra você e jogar tudo fora e a outra pessoa vem e pega? Isso é muito triste. Imagina no julgamento, Deus chegar e falar assim pra você: lembra que eu coloquei no seu coração, eu te dei dons, eu te dei talentos, e você não usou, e você não quis usar para mim, para fazer a minha vontade. E aí, agora você quer o quê? Mérito? Agora você quer ser reconhecido? Agora você quer viver nas ruas de ouros? Sabe? Então, tipo assim, o meu pensamento, né? Eu tô dando só um exemplo. Porque Deus, Ele é justo. Ele não é igual nós, seres humanos. Mas, sim, o julgamento de Deus, a gente não espera como vai ser. A gente não espera. Deus é justo, Ele é. Deus, Ele é amor, Ele é. Mas Ele não é bobo. E Deus, Ele quer o quê? O melhor pra gente, para que a gente possa fazer a vontade dEle. Porque a vontade de Deus é boa, muito boa, é perfeita e super agradável. Então, se você tem este talento, vá em frente. Se você está com dificuldade, se você acha que você não é capaz, se você acha que, eu não sei como fazer isso. Gente, a gente aprende fazendo. Eu não sabia também, eu não sabia cantar, eu fui e cantei. Eu não sabia trabalhar com as crianças, eu fui lá e aprendi. Eu não sabia, por exemplo, dar aula de corte e costura. Eu tenho baixa visão, como que eu vou ensinar uma pessoa? Eu tenho surdez, como que eu vou lá para poder ensinar aquela pessoa? Eu tenho dificuldade de ficar muito tempo em pé, de andar. Sabe, eu vou lá, vou ensinar? Eu fui. Sabe, eu fui porque eu confio em Deus. E eu sei que Deus está comigo. E eu sei que a vontade dEle na minha vida é tudo isso que eu acabei de falar. É boa, é perfeita e agradável. E eu sei que para Ele as coisas vão acontecer. Então, assim, se você não tem confiança, então começa a trabalhar a confiança. Começa a trabalhar esses pontos. Ou então você que tem dons, tem talentos e quer cobrar por isso, saiba que Deus te deu de graça. Você não precisa cobrar.
sabe? Então, assim, a gente tem que também ter bom senso de chegar em lugares para fazer o quê? Servir, de fazer a vontade de Deus e não do homem. Se seu talento tá deixando você lá em cima, sabe que isso entristece o coração de Deus. E uma coisa que Deus odeia, que Deus detesta, é a submissão. É a pessoa ser submissão, não. Como que é aquela... soberba. É você ser soberba, você querer ser mais de Deus. Você sabia que o diabo foi assim. O diabo, ele queria ser mais que Deus. O que Deus fez? Tirou ele de lá. Falou, não é bem assim. As coisas têm que acontecer com humildade, com amor, com gratidão. As coisas têm que ser feitas com muito amor. Então, se você está nesse caminho de ter soberba, sabe que você está no caminho do diabo. Saiba que você está já para o lado do diabo. E isso Deus entristece. Isso Deus não quer de você. Então, assim, usa o seu talento, usa aquilo que Deus te deu. Para quê? Para engrandecer ao nome de Deus, que é todo-poderoso. Porque a Ele sim, a honra, a glória e todo o louvor. Muitas pessoas falam para mim que eu me acho, que eu quero ser melhor que fulano. Já falaram isso para mim. Você quer ser melhor que ciclano, quer ser melhor que fulano, que não sei quem. Gente, eu não quero ser melhor que ninguém. Eu quero ser melhor para mim mesmo, é para Deus. E isso a gente tem que ser mesmo. Então, assim, se Deus dá capacidade, inteligência para a gente tem que dar o melhor, não é? Não é o melhor que a gente tem que fazer? É o que eu vou fazer, eu vou dar o meu melhor para Deus. Agora, se essa pessoa pensa assim, sinto muito, eu fico até triste da pessoa pensar nisso, porque ela mesma é desse jeito. Porque uma pessoa, para falar uma coisa dessa, é porque já tem uma soberba dentro do seu coração. Então, assim, se você conhece alguém que você pensa que aquela pessoa quer ser melhor que você, ela não quer ser melhor que você. Ela quer ser melhor para Deus. Tem casos e casos, né? Então, assim, Deus já te deu talento, vocês têm um talento. Se você não descobriu ainda, vai atrás. Vai fazendo as coisas, vai descobrindo, vai fazendo evangelismo, vai fazendo, sei lá, trabalha no ministério de louvor da igreja, no ministério de coral das irmãs, ou no ministério de infantil, né? Infantil de louvor. Que maravilha, tem tantos ministérios, tem tanta coisa pra gente fazer. Se você não descobriu ainda, vai procurando, você tem que procurar também. É assim que a gente descobre. Eu descobri fazendo isso. Glória a Deus. Nós vamos ficando por aqui, mas antes do Samuel louvar mais um louvor, e aí vai ser o término, eu quero convidar a Natália para estar vindo orar. Nós queremos orar pela nossa vida e também pela sua. Que você que acompanhou, né, esse programa aqui, né, possa se sentir mais uma vez abraçada pelo Espírito Santo. Que Ele reavive a chama do teu coração nessa noite e que você possa levantar da onde você estiver, sabendo que Deus tem muito para você. Amém? A Natália vai orar, nós vamos estar orando junto com ela. Aí mesmo na sua casa, curve a sua cabeça, vamos falar com Deus. Glória a Deus, saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Mais uma vez eu quero agradecer a todos que acompanharam, que interagiram na live. Muito obrigado, que os irmãos possam agora compartilhar para que essa palavra abençoada, essa conversa, possa chegar até mais pessoas, abençoando também a vida dessas outras pessoas, amém? Ore aí, juntamente comigo. Senhor, meu Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, por essas vidas. Te agradecemos, Senhor, pela vida da Lilian, do Samuel, ó Pai, que toparam, Senhor, estar junto com a gente aqui realizando esse trabalho, ó Pai. Nós pedimos, Senhor, por essas almas, ó Pai, que talvez ainda não foram alcançadas. Nós te pedimos, Senhor, prepara, Senhor, mais missionários, Senhor, no nosso meio. Envia, Senhor, essas pessoas para buscar, Senhor, para levar a sua palavra, o seu amor, ó Pai, até essas pessoas. Senhor, nós te agradecemos pelo aquilo que o Senhor tem feito, Senhor, nesse ministério. Separa também, Senhor, pessoas aqui, não só, Senhor, para ir longe, mas também para alcançar almas, Senhor, aqui ao redor, Senhor, nesse bairro, Senhor, nessa cidade. Nós sabemos, Senhor, que há muitas formas de evangelizar, Senhor, e uma delas é vivendo, Senhor, a sua palavra. Então nós te pedimos, ó Pai, venha nos capacitar, venha nos preparar, Senhor, aqueles que
por acaso querem fazer a sua obra, mas ainda, Senhor, ainda tem dúvida se vai ou se não vai. Que o Seu Espírito Santo possa convencer, ó Senhor, e capacitar, ó Pai, essas pessoas. Nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez. Te pedimos, Senhor, pelos enfermos. O Senhor sabe todos os pedidos que têm chegado até nós. Que o Senhor possa visitar, Senhor, essas pessoas, Senhor, operando o Seu milagre e a Sua cura, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Lília, manda aí a paz para os nossos irmãos que estão em casa. Amém. Eu quero fazer uma conclusão aqui, que eu estou descobrindo agora, que é legal, né? Você que tem algum objetivo de gravar lives, de fazer lives, a gente nunca pensa na deficiência de visão, né? O que não enxergam. É muito interessante a gente fazer uma autodescrição. Para quê? Para que eles possam ter uma imaginação, já que eles não podem nos ver. O que é uma autodescrição? Aquilo que eu fiz no início. A autodescrição é falar como a gente é, né? De fazer, por exemplo, começar da cabeça, falar de como que é o nosso cabelo, imaginar. Vamos fechar os olhos e imaginar como que é uma pessoa. Isso vai ajudar muito a trazer essas pessoas que têm essa deficiência, né, para eles fazer parte também de lives, porque eles podem ouvir, eles conseguem ouvir muito bem. E hoje tem uma tecnologia muito boa, que está avançada hoje, né, na acessibilidade. O celular, ele fala tudo para eles, mas uma live não tem como falar, né? Eles não conseguem ver leitura. A leitura serve para quem é surdo. Agora, para quem é cego, então é legal, né, a gente fazer essa autodescrição, de falar como a gente é, como eu usei no começo. Isso é novo também para mim, eu estou começando a treinar agora. E é uma ótima ideia isso, para a gente trazer essas pessoas, porque eles também são seres humanos e querem isso. Porque é muito ruim isso para eles, porque, imagina, a vontade que eles têm eles têm uma audição super boa, e aí eles têm aquela imaginação de saber como que é a pessoa e não consegue saber, não consegue ver. Porque a gente está enxergando, né? Eu, por exemplo, tenho baixa visão, mas eu consigo enxergar também. É difícil? Mas eu dou um jeito. Mas esses cegos que são 100%, eles não conseguem, não tem como. Então, você que tem esse objetivo de gravar lives, então fica a dica para você, tá bom? Se você quer seguir nas minhas redes sociais, no meu Instagram é Lilian Marassato, com MARASSATO. O Facebook, eu tenho 2, né? Um é porque foi feito bastante gente, então um é Lilian Marassato também, e um outro é Marassato com 2 Z, tá bom? Fiquem à vontade. Tem o Twitter, tem por aí, é tudo Lilian Marassato, tá bom? E muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada pela presença de vocês, que Deus abençoe muito vocês, vão mesmo com ousadia, porque isso agrada muito o coração de Deus, vai mesmo, mergulha sem ter medo, confia somente nele e olha para ele, porque tudo acontece, tá bom? Que Deus abençoe muito a vida de vocês, e obrigada. Nós que agradecemos. Samuel, muito obrigado, meu amigo, vem aqui. Vamos encerrar com você louvando ao Senhor juntamente conosco. Fique aí, ouça esse louvor e, se possível, enquanto o louvor toca, fale com Deus. Eu creio que Deus irá lhe visitar. A paz do Senhor. Daqui 15 dias nós voltamos, viu? E aí com um novo tema. Até lá você vai ficando informado pelo Facebook da Igreja Viver e Semear, Instagram Viver e Semear e também YouTube. A paz do Senhor a todos vocês. Louve ao Senhor juntamente com o nosso irmão Samuel. Obrigado, Samuel. De nada. Aleluia. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus.
a doença vier. Ele é Deus, se curado eu vou. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, se a porta